Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje, no nosso Papo em Família, eu queria ler com você Tiago 4, verso 17, que diz o seguinte: Pensem nisto, pois, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto, ele fala sobre a omissão. E o que é a omissão? A omissão é quando nós deixamos de dar mérito a quem é digno de mérito, ou quando nós deixamos de socorrer quem é digno de socorro, ou simplesmente quando nós deixamos alguém de lado. E o texto de Tiago, ele fala da omissão no sentido mais amplo da palavra, no sentido mais amplo da palavra para a vida cristã. Mas o reverendo Erickson Martins, no livro Casamento, Princípios da Vida 2, ele aplica muito isso ao casamento. E ele dá exemplos do que é ser omisso no casamento. Ele fala o seguinte: quando uma pessoa é passiva, desatenta, negligente ou não está agindo com transparência, ela está sendo omissa. E ele vai ainda mais além. Ele fala que a omissão é um pecado grave e comum na figura masculina no tempo moderno. Os homens têm sido omissos em todas as suas relações, na paternidade, têm sido omissos nas suas opiniões públicas, têm sido omissos dentro do casamento. E por conta disso, as mulheres estão cada vez mais sobrecarregadas, porque elas estão responsáveis agora por criarem os filhos, são elas que devem dar educação, são elas quem devem chamar a atenção, são elas que devem colocar de castigo, são elas que devem apontar o que precisa ou não, são elas que devem administrar a casa, as contas, o que vai ser pago, o que não vai ser pago, o que vai ser contratado, o que não vai ser contratado, o que vai ser limpo, o que vai ser comprado, o que vai ser descartado. E também são elas as responsáveis por manterem o casamento vivo. Se ela não chama para dar um passeio, o homem simplesmente não vai. Se ela não aponta o erro, o homem também não aponta. E agora as mulheres estão sentindo-se cada vez mais para baixo, com os seus ombros sobrecarregados, com o seu coração sobrecarregado, e muitas delas têm se sentido culpadas por não se acharem dignas de manterem um casamento em dia. E como vai conseguir manter com tantas responsabilidades só sobre elas? É impossível. Mas a omissão de muitos homens tem feito com que as suas mulheres tenham se sentido cada vez mais sobrecarregadas. E elas não têm mais tempo de cuidar da aparência, de cuidar da saúde, seja física, seja sua saúde emocional, seja sua saúde psicológica. Elas não têm mais tempo de interagir, de ter amizades, não tem tempo mais de olhar para fora da sua casa. A vida se resumiu a tentar apagar incêndios que são acesos o tempo inteiro. E a omissão do homem tem sido uma das grandes causas para isso. E esse é um grave pecado, porque quando Deus nos chama a sermos autoridade nas nossas casas, cabeça das nossas casas, não é para que nós simplesmente tragamos dinheiro para casa e ponto. Dinheiro não compra felicidade, como diz o dito popular, como também não compra muitas coisas. Não compra a saúde na família, não compra a saúde no casamento, não compra uma relação sexual saudável, não compra nenhuma dessas coisas. E nós, muitas vezes, usamos o fato de termos autoridade dentro de casa para sermos pesados, autoritários, tóxicos nas nossas relações. Alguns homens não querem mostrar essa autoridade e falam que são amorosos. Então deixa que as mulheres administrem porque elas fazem melhor. E realmente é uma alegria quando as nossas esposas, quando a minha esposa, quando a sua esposa, quando ela vai bem no mercado de trabalho. É uma alegria. É uma alegria quando a esposa ela administra algum ponto da casa melhor do que a gente. É uma alegria quando ela tem pontos fortes que nós não temos, mas não no sentido de sobrecarregarmos as nossas esposas, mas no sentido de, juntos, em união, um completar o outro e caminhar junto para a glória de Deus no casamento. Lembre-se, meus irmãos, quando nós falhamos, quando nós somos omissos com as nossas esposas, nós não estamos falhando só com ela, nós estamos falhando, inclusive, contra o Eterno. Porque ele fala
que o homem deve cuidar da sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entrega pela igreja. Jesus a ama primeiro. Jesus a trata com misericórdia, com longanimidade, com carinho, com afeto, dá mais um passo, caminha mais uma milha. É essa a forma como nós temos que tratar as nossas esposas. Não com omissão, mas com uma ação de amor, de misericórdia, a mesma que nós esperamos de Cristo para nós, a mesma que nós usufruímos de Cristo para a sua igreja. Então, se você tem caído no grave erro da omissão, levante-se e use Jesus como referencial para o seu casamento. A forma como ele trata de forma muito amorosa e misericordiosa a sua igreja, comece a tratar a sua esposa e você vai descobrir cura no seu casamento, cura nas suas relações, leveza dentro da sua casa e uma paz que o próprio Jesus vai dar a vocês. Vamos orar? Senhor Jesus, que nesses tempos de sobrecarga nos nossos corações, de excesso de futuro, de muitas expectativas, que nós não falhamos dentro das nossas casas, que nós não sejamos omissos, que nós não sejamos apáticos, que nós não sejamos negligentes, pelo contrário, que a mesma graça que nos persegue seja repetida nas nossas casas da nossa parte, que nós sejamos a manutenção da paz, da graça, do amor, do equilíbrio, do alicerce, da estabilidade dentro das nossas casas, que nós venhamos exercer a figura de sacerdotes do lar para a glória do seu nome e que as nossas famílias sejam alvos da sua graça, da sua paz, do seu amor e que nós, como instrumentos seus, sejamos vivos, sejamos constantes na nossa missão de maridos, de pais, de administradores, que sejamos instrumentos vivos, firmes e inerrantes do Senhor dentro da nossa casa, para que então possamos ser fora dela. Essa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma boa semana, que sua família seja alvo da graça, da paz e do amor de Jesus. Um grande abraço. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.